Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Voltei! Eu estou falando baixinho assim porque já são 11 da noite e eu acabei de conseguir fazer a Alice dormir. Então, gente, hoje eu vou fazer um vídeo que eu não fiz ainda no canal por ser um assunto bem delicado de se falar. E também eu não queria expor isso antes, mas agora eu tomei coragem de expor essa parte da minha vida, que foi uma parte bem difícil. E eu quero falar para vocês que talvez por alguns instantes vai aparentar que eu estarei falando mal da minha mãe. Mas eu não estou falando mal da minha mãe, estou apenas relatando fatos de um momento da vida dela e da minha, que ela fez coisas ruins, mas isso não significa que ela era uma pessoa ruim. Só passou por um momento bem complicado da vida. Mudei de lugar, vim aqui pra perto da minha pequenininha. Então, gente, hoje infelizmente ela não está mais viva. Só que o que eu relatarei nesse vídeo, ela se arrependeu. Porque ela mostrou de várias maneiras que ela tinha se arrependido já por isso. Então, não quero que vocês julguem ela por esses fatos, tá bom? Então, bora lá pro que realmente interessa, tá bom? Pra me contar essa história pra vocês, eu vou começar bem do inicinho, bem de quando eu era criança. A minha mãe, ela era uma mulher muito trabalhadora, responsável, deixava a casa sempre em ordem, trabalhava bastante, cuidava da gente, de mim e do meu irmão, e sempre deixávamos a gente limpinhos, cheirosinhos. Por mais dificuldade que a gente passava financeiramente, ela sempre fazia o melhor que ela podia pra gente. Só que quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, ela descobriu que ela estava com uma doença que se chama HPV. HPV não é o mesmo que HIV. Também é uma doença sexualmente transmissível, mas não é a mesma coisa. Voltando ao assunto, com mais ou menos 8 anos de idade, ela descobriu que ela estava com essa doença e então ela teve que fazer tratamento no Hospital de Câncer de Barretos. Então sempre a gente ia para o Hospital de Câncer com ela fazer o tratamento ou ela ia sozinha. E a partir desse momento ela entrou em depressão. Começou a entrar em depressão, assim, também ela sofreu bastante, assim, com meu pai por um tempo, que ele bebia, então ela sofreu bastante, até mais ou menos os meus 8 anos de idade, mas quando eu fiz mais ou menos 7, 8 anos de idade, meu pai parou de beber e se tornou mais responsável. E, assim, ele foi uma pessoa muito boa, o problema dele sempre antes era a bebida. Mas ele havia parado de beber, se tornando uma pessoa responsável e tudo e tal. Só que ela começou a entrar em depressão. A depressão foi tomando conta dela, então, de dia ela apenas fumava e bebia café. E à noite ela ficava acordada, porque de dia ela fumava, bebia café, à noite também. E eu não falei direito. Mas ela tomava café de dia, à noite, e fumava, e não comia, não se alimentava, e dormia o dia todo, e à noite ela ficava acordada. Então, a depressão foi aumentando, aumentando, aumentando. Com 10 anos de idade, ela teve que fazer a cirurgia para retirada do útero, e essa cirurgia teve complicação. A cirurgia foi por conta do HPV e a cirurgia teve complicações, ela quase morreu e ela ficou um pouco com a saúde debilitada. E antes, gente, assim, por ela ser muito caprichosa e tudo, apesar de que fazia um tempo que ela andava já se desleixando por conta da depressão, se desleixando de si própria, da gente e da casa, mas ela não deixava de fazer nada em casa.
Sempre assim tinha sido muito mimada, digamos assim, apesar de eu ser uma criança pequena, mas ela mimava muito eu e meus irmãos nesse ponto, sabe, nesse quesito. E quando eu fiz 10 anos de idade, que ela teve que fazer a cirurgia, ela simplesmente entregou tudo de mão beijada nas minhas costas. O serviço da casa, comida, cuidar das roupas do meu pai, da comida dele, cuidar dos meus irmãos como se fossem meus filhos. A minha irmã, ela tinha 2 anos e meu irmão tinha 6 anos quando isso aconteceu. Então, eu fiquei muito sobrecarregada, porque antes eu não sabia fazer nada e de repente eu tive que aprender a fazer tudo sozinha. Eu estudava à tarde, eu passei para de manhã para cuidar de tudo. Então, eu chegava mais ou menos 11h40 em casa e nesse momento eu ficava só por conta de casa. Antes eu já era uma criança bastante fechada, porque eu era uma criança muito tímida e nesse momento eu me fechei ainda mais. Tanto é que eu não podia levar amigos em casa, porque a minha mãe, ela meio que surtava e eu também tinha vergonha de levar e também não tinha tempo para brincar fora da escola. Então, meus momentos com amigos eram só na escola, mas cada vez mais eu fui me fechando, ficando só no meu mundinho. Então, eu ficava na cadeirinha lá quietinha na hora do recreio e tudo, e não tinha amigos. Então, eu perdi a minha infância nesse momento. Fui entrando em depressão também por conta disso. Uma amiga da minha mãe que viu essa situação toda, convidou eu e meu irmão para irmos à igreja que ela ia, que é a Assembleia de Deus Madureira. Ela ia nessa igreja e ela convidou a gente para ir. Eu fui, mas o meu irmão, gostamos muito. Aquele vazio assim que eu sentia dentro de mim foi preenchido naquele momento que eu fui na igreja. No mesmo dia que eu fui na igreja, eu aceitei a Jesus e falei, agora eu vou sempre, e fui sempre. Todos os dias eu ia, tinha culto terça, quinta, sábado e domingo e sempre eu tava lá. E quando não tinha culto eu ficava triste, sério mesmo, dava vontade de morar dentro da igreja pela paz que eu sentia na igreja, sabe? E foi indo, ela, no começo, ela apoiava eu e meu irmão irmos. Aí meu irmão resolveu parar de ir. Não parar totalmente, ele ia de vez em quando comigo, mas não ia sempre como eu ia. Aí, ela começou a tomar raiva de eu ir pra igreja. Mas o tempo foi passando. Eu batizei. Quando eu batizei, ela tomou mais raiva de mim ainda, ela tomou ódio de mim. Tanto é que teve uma vez que ela falou pra mim que preferia uma filha prostituta do que uma filha crente. Isso me doeu bastante, sabe? Mas ela falou, isso me machucou e vida que segue, pronto. Com 12 anos eu me batizei, né? Eu já falei. E ela tomou um ódio de mim, gente, que aumentou depois que eu batizei. Então tudo que acontecia, a culpada sempre era eu. Eu fazia tudo em casa e ela falava pra todo mundo que eu não ajudava ela com nada. Sendo que ela dormia, gente, o dia inteiro. À noite, ela ficava acordada vendo TV, fumando, tomando café. E quem cuidava de tudo era eu, mas pra todo mundo, ela passava uma visão de mim completamente equivocada. Ela descontava toda a raiva em mim. Ela me batia quando meus irmãos aprontavam. Ela falava que a culpada era eu por não ter cuidado direito. Outro momento ela me batia por quando eles aprontavam, porque eu não podia bater só em um, tinha que bater em todos. Na minha irmã ela não batia muito, porque ela falava que ela era pequena, então ela não precisava apanhar. Mas por enquanto ela só me batia, então
não passava disso. O tempo foi passando, parece que o ódio dela foi aumentando contra mim, sabe? Eu não sei ao certo se o ódio era realmente porque eu tinha virado evangélica ou se o ódio era porque eu estava fazendo o papel dela na casa, porque ela não conseguia fazer, gente, pela depressão que ela tava. Então, muitas vezes eu era esposa, porque eu acompanhava meu pai em eventos, que na época ele era um construtor renomado na cidade, então ele pegava obras grandes e ele ia em vários eventos, sabe, de construtores. Então eu ia com ele, porque ela não ia, eu fazia compras, eu cuidava dos meus irmãos, então tudo era nas minhas costas, então talvez ela queria ter aquele papel e não conseguia. Por isso o ódio, talvez, né? Não sei. Aí o tempo foi passando, fiz 14 anos. Quando eu fiz 14 anos, eu tive uma loucura, assim, pra arrumar um emprego. Porque eu já não aguentava mais aquilo, sabe? Escola, casa. Era gritaria, era briga, era apanhando daqui, dali. Então eu já tava muito sobrecarregada, muito depressiva. O meu refúgio era a igreja, somente a igreja. E eu já não aguentava mais aquela situação. Então eu infernizei meu pai até ele deixar eu trabalhar. Então meu pai conseguiu um trabalho pra mim numa loja de um amigo dele. Então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde. Eu estudava, chegava às 11h30, 11h40. Aliás, eu saía da escola às 11h30, chegava em casa mais ou menos às 11h40, 11h45. Fazia um almoço correndo, dava banho na minha irmã e levava ela pra escolinha. Meu irmão começou a estudar de manhã comigo. Aí ia trabalhar. E à noite, quando eu chegava do trabalho, eu chegava por volta das 7 horas da noite. E quando eu chegava do trabalho, eu arrumava a casa, fazia a tarefa que eu tinha que fazer, dormia e no outro dia eu ia para a escola. E era assim sucessivamente. E no sábado e no domingo eu ia à igreja, porque aí eu já não conseguia ir durante a semana todas as vezes. Às vezes eu ainda ia, mas eu não conseguia ir sempre, porque era muito puxado para mim. E foi aí, quando eu comecei a trabalhar, que começou os maiores problemas. Teve um dia que a minha mãe, ela espancou muito os meus irmãos. E eu liguei pro meu pai e ele não chegava, e aquilo foi me dando um ódio, sabe? E depois que ela terminou de espancar ele, eu já estava com aquele ódio, sabe? Assim, não foi espancar, assim, de pegar pau e bater. Não, ela pegou uma cinta, mas ela bateu muito. Muito mesmo nele, sabe? E aí, quando ela veio pra me bater, eu já tava com aquele ódio de ver aquela cena, sabe? Porque eu tinha eles, mesmo assim, irmãos, né? A gente tem muito amor, mas eu já tinha eles como se fossem meus filhos, sabe? Porque eu que cuidava deles, fazia tudo por eles. E ver aquela cena me machucou muito. E ela veio me bater. Quando ela veio me bater, eu simplesmente segurei a cinta e falei: você não me bate mais. Nesse momento, o ódio dela por mim, assim, aumentou muito, gradativamente muito. Meu primo, ele tava morando com a gente nessa época e aí ele foi tentar segurar ela porque ela ficou com ódio, sabe? Ela veio querer me dar murro e aí ele segurou ela, ele não deixou ela vir pra cima de mim, isso meu pai chegou e tá. Depois desse dia, minha vida virou um inferno. Todas as vezes eu ia trabalhar com marca de enforcamento no pescoço, chorando, com unhada no rosto, porque ela queria me espancar. Em junho eu comecei a namorar o Thiago e esse foi mais um refúgio meu. Mas depois que eu comecei a namorar,
ainda ficou mais, me afastou mais ainda de mim, sabe? Então, muitas vezes, assim, eu tinha que sair correndo na rua, porque ela saía correndo atrás de mim com faca. Às vezes, eu não comia, muitas vezes, não deixava meus irmãos comer quando ela estava acordada. Só quando ela estava dormindo, eu ia fazer uma comidinha, dava para meus irmãos, pegava água da torneira, dava para eles, porque muitas vezes ela ameaçava em colocar veneno nas nossas águas e matar a gente, veneno na comida para matar a gente, sabe? Então eu tinha medo dela matar a gente, então muitas vezes eu não comia. Já teve várias vezes assim, de eu não dormir, com medo dela fazer comigo alguma coisa à noite. Teve vezes dela trancar a gente num quarto quente, porque a gente morava numa casa de madeira. Então ela trancava a gente no quarto, não deixava a gente sair. A gente não podia sair nem pra ir no banheiro, nem pra fazer nada. E isso foi piorando cada vez mais. Só que não, com os meus irmãos ela não fazia tanta coisa. Ela fazia mais comigo. Parece que o ódio dela era comigo, sabe? Não era com os meus irmãos. E foi passando o tempo. Eu e o Thiago ficou noivo, tudo e tal. Porque quando a gente começou a namorar, eu falei pra ele que não podia passar de 2 anos no namoro pra mim, porque eu era evangélica, eu não queria que isso se estendesse muito, porque eu não achava certo namorar muito tempo.